A paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio IEPaz. E nessa manhã eu venho com o título Cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com as coisas boas. Porém, essas coisas boas estão entre aspas. E vamos pensar, mas que coisa estranha. Cuidado com as coisas boas? Por um acaso eu tenho que tomar cuidado com o que é bom, com o que vai me trazer benefício? Calma, vou explicar. Ao longo da vida, nós precisamos tomar algumas decisões, não é? E certamente a gente quer optar pelas melhores, mais lucrativas, que nos trazem felicidade, mas nem sempre o que tem uma boa aparência é o melhor. E para exemplificar isso, eu trouxe uma porção bíblica que está lá em Gênesis 13, do versículo 8 ao 11. E a personagem que eu vou citar aqui é Ló, sobrinho de Abraão, que nessa época ainda era Abrão, né? Foi acrescentado pai de multidões, né? E eu vou ler para vocês. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Isso antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O que está acontecendo aqui? Abrão foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio da sua parentela. Deus havia chamado Abrão, só que ele não veio sozinho. O seu sobrinho, seu irmão já tinha morrido e seu sobrinho estava só. E Ló resolveu acompanhar Abrão. Só que o Ló recebeu de herança do seu pai muito gado. Ele tinha bens. Só que um campo, muitas vezes, não era suficiente para um rebanho muito grande. E começou a haver uma intriga, porque cada pastor, os pastores de cada um dos senhores, queria alimentar os animais que estavam sob seus cuidados. Só que o que acontecia? Era pouco. Eles estavam todos juntos. E aí começou a intriga, começou o diz-me-diz-que, começou a confusão. Abrão percebeu, não dá. A gente não consegue ficar junto, não tem como manter os rebanhos juntos. Nós vamos ter problemas graves no futuro. Vamos resolver isso? E foi o que aconteceu. Abrão resolveu, você vai para um lado, eu vou para o outro. Aqui desse lado tem campo para o meu e ali do outro tem pasto para o seu. Vamos fazer assim? E aí ele deu a primeira escolha para Ló. Ló olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele viu de um lado um terreno meio sequinho, com dificuldades, pedregais. Do outro uma campina,
tudo verdinho, regado, bonito, fresco. Não pensou duas vezes, né? Ah, eu quero o melhor. Quem é que não quer coisa boa? Só que, como o título diz, cuidado. Cuidado com as coisas aparentemente boas. Vamos continuar essa história agora. Ló escolheu aquilo que tinha uma aparente qualidade, um lugar melhor, que parecia ser muito próspero. E lá foi ele, com seu gado, com sua família, com tudo que lhe pertencia. Só que, passado um tempo, Ló estava lá acomodado na cidade de Sodoma, e Sodoma entrou em guerra com 4 reis. E esses 4 reis tomaram conta da cidade, levaram Ló, seus pertences, tudo, levaram tudo. Ló foi levado cativo, ele e tudo que ele possuía. Quando Abraão soube disso, ele se armou todo, foi lá, resgatou Ló, resgatou tudo que era dele, trouxe de volta para a sua cidade, onde ele morava. Passado um tempo, Ló era um homem justo, ele era correto, e ele sofria com a perversidade daquela cidade, aquele povo iníquo, aquele povo indecente. Não devia ser fácil para ele, com a origem que ele tinha, os bons costumes que ele foi criado, conviver com aquela perversão toda. Então o coração dele deve ter se incomodado. Outra coisa ruim que aconteceu com ele foi que tudo aquilo que estava acontecendo, paulatinamente, sutilmente, foi contaminando a sua esposa e as suas 2 filhas. E você vai perceber isso depois, mais à frente. E aí, o que acontece? Deus fala para Abraão que lá estava subindo um cheiro horrível nas narinas de Deus. E ele tinha decidido, vou destruir essas 2 cidades. Aí Abraão intercede. E Deus fala, se tiver tantas pessoas eu vou poupar, se tiver mas não teve jeito. Deus permitiu, mandou 2 anjos para salvar Ló e sua família. O que acontece? Os anjos chamando Ló e os homens da cidade, perversos, malignos, querendo atacar os anjos. E aí os anjos cegam aqueles homens maus, tira Ló e sua família, e nesse meio caminho, o coração da sua mulher estava muito ligado àquela terra, aquele estado pecaminoso, contaminante, que vai deturpando a mente das pessoas. E aí Deus ordenou, não olhem para trás. O que a mulher de Ló faz? O coração dela estava lá. Ela olhou com saudade e virou uma estátua de sal. Saiu Ló com as suas 2 filhas. As filhas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração delas. Quando elas se viram sozinhas com o pai, elas pensaram, não temos homem para casar. Vamos embebedar o nosso pai e vamos ter filhos dele. Cometeram incesto. A mais velha primeiro, depois a mais nova embebedou o pai também, e elas tiveram relações com o seu pai. E dali saíram 2 povos terríveis, os moabitas e os amonitas.
Os filhos gerados desse incesto trouxeram um grande transtorno para o povo de Deus. Então vejam que aquela escolha, quando Ló estava lá, que ele olhou as Campinas Verdes, ele viu que era aparente. Ele não pediu orientação de Deus. Ele quis aquilo que agradou os seus olhos. Só que lá na frente veio o prejuízo. Veio problemas gravíssimos. Não só para ele. Porque muitas vezes a sua má escolha traz consequências para a sua descendência. Para aqueles que estão ao seu redor, que convivem com você. Então, essa coisa boa, entre aspas, é isso aqui um exemplo. Ló olhou, lindo, mas no final não foi tão bom. Como vocês viram, quantas consequências trouxe isso. Aí lá em Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Olha só, foi isso que aconteceu. E tem um outro exemplo, que está lá em Provérbios 5, dos versículos 3 ao 4. A mulher estranha. Que mulher estranha é essa? É uma mulher com estas qualidades. Ouçam só. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Olha só que qualidades boas. Não parece ser uma coisa muito boa? Favos de mel, que doçura, que coisa maravilhosa, boa. E a maciez, mais macio que o azeite, é uma coisa muito boa. Porém, ela é uma mulher estranha. E, na continuação, fala: mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Vocês estão entendendo isso? A aparência, quando um homem casado, por exemplo, olha aquela mulher estranha, estranha para ele, não é a sua esposa, não é a sua namorada. Ele olha e vê aquela mulher estranha e ela parece muito melhor do que aquela que ele possui. Parece muito mais agradável, sorridente, bonita, maquiada, com um corpo maravilhoso. Parece ser uma coisa muito boa, muito bonita de se ver. Mas ela é uma mulher estranha. Quer ter a sua mulher bonita sempre? Cuide dela. Dê a ela a condição de ficar sempre bela. Lute, trabalhe, se empenhe para deixá-la agradável aos seus olhos. Mas tenha na mente que você está envelhecendo e ela também. Você, esposa, assim como você está envelhecendo, seu marido também. Que ele possa ser sempre agradável aos seus olhos. Aquela ruguinha a mais. Os carecas estão na moda. Aquele cabelo que vai se perdendo. Aquela barriguinha. Procure olhar o seu marido. Homem, marido, olha a sua esposa. Lembre dela quando ela era jovem e conserve, vá aumentando esse amor. Isso é agradável a Deus. Você cultivar o seu sentimento. Porque o amor é uma escolha.
Agora, quando você começa a olhar para a mulher estranha, aquela que, uau, lábios com favos de mel, ai, o seu paladar macio como o azeite, ela tem palavras doces, ai, você é maravilhoso, você é sensacional, ai, nunca conheci alguém como você. O final vai ser amargo. A perda que você pode ter pode ser muito grave, muito grande. E aquilo pode te perfurar como uma espada de 2 gumes, como uma espada de 2 fios, que rasga por dentro, hemorragia interna. Aquilo vai sangrando de dentro, por dentro. Quando você vê, você está morrendo. Perdeu sua família, perdeu contato com os filhos. Então não pense que a pessoa estranha ao seu casamento é uma coisa boa. Veja que a palavra de Deus, ela orienta, ela nos ajuda a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Busque a Deus, busque a sua orientação. A tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Existe uma diferença. O pássaro pode voar sobre a sua cabeça, não tem jeito, você não tem controle. Mas deixar fazer ninho? Deixar colocar ovos? Aqueles ovos vão ter seu tempo, vão amadurecer, vão quebrar. Não vai ser mais só um pássaro, vão ser vários. Aquilo que você permitiu se instalar na sua mente vai criar mais e mais até você estar perdido. Preste atenção na palavra de Deus, no que ela te orienta. Nem tudo que parece ser bom é. Agora vamos para um outro exemplo. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar de Elimeleque e Noemi, um casal que morava em Belém. Belém significa casa do pão. Só que nesse lugar que chama-se casa do pão, estava faltando pão. Havia fome. E esse casal decide fazer isso. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Interessante, né? Moabe é o filho de Ló com a sua primogênita. Esse casal, Elimeleque e Noemi, foram peregrinar justamente na terra de um povo que não gostava muito deles. De um povo que era meio arredio. Mas por causa da fome, eles resolveram arriscar. Pegaram tudo o que tinham e foram morar nas terras de Moabe. Parecia ser a melhor solução, fugir da fome. Mas veja o que aconteceu nessa terra. Versículo 3 do capítulo 1. E morreu Elimeleque. O pai de família morreu. Ficou Noemi e seus 2 filhos. Só que lá no versículo 5, vejam o que aconteceu. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Esse estavam adultos e eles tinham se casado com 2 moabitas, moradoras daquela terra. Coisa que Deus não queria que o povo se misturasse. Mas eles acharam que era a melhor solução ir para Moabe. E aí, Malom e Quilion
Quem sobrou? Noemi, viúva, sem filhos, e com 2 noras também viúvas. O que seria dessas mulheres? Elas não tinham filhos. Não deu tempo para elas terem filhos que pudessem cuidar delas. E agora, o que fazer? Noemi decide: vou voltar para Belém, porque eu ouvi dizer que lá voltou a ter fartura. Se esse casal tivesse aguentado firme, eles teriam subsistido e a terra voltaria a produzir o pão. Era questão de tempo, de enfrentar as dificuldades. Mas eles acharam que era melhor a terra dos moabitas. Saíram da sua terra e lá só encontraram morte. Sobreviveram? Tinha pão? Tinha pão. A terra estava em melhor condição, isso era verdade. Noemi conseguiu se relacionar bem com o povo, tanto que casou seus filhos. Eles tiveram uma aceitação. Aquele povo até que conviveu com eles. Mas eles morreram, os homens da família morreram. Lá estava Noemi. O que fazer? Vou voltar. Vou voltar sem nada. Aí as suas noras gostavam muito. Noemi devia ser uma sogra excelente. Porque as 2 noras quiseram voltar com ela. E estavam voltando para Belém. Estavam indo para Belém. Noemi que estava voltando. Elas estavam indo com sua sogra. Só que num dado momento, Noemi fala: voltem para suas casas. Eu não tenho mais condição de ter filhos, eu estou velha. Mesmo que eu conseguisse gerar filhos amanhã, até que nascesse, até que crescesse, vocês esperariam tanto tempo? Não. Voltem, construam suas vidas novamente. E elas insistiram: não, nós vamos contigo, Noemi. Mas Noemi insistiu. Uma delas voltou. Triste, porque gostava muito de Noemi. Mas a outra, chamada Ruth, não teve jeito. Insistiu e falou: não me instes para que te deixes. Onde você for, eu vou. Teu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você andar, eu vou andar. Eu vou ficar ao seu lado. Não teve jeito. Ruth amava demais aquela sogra. Não ia deixá-la sozinha. E lá foi. Noemi chega em Belém. E todo mundo: olha, não é Noemi? Olha, Noemi voltou, Noemi voltou. E aí no versículo 20 ela fala: não me chames Noemi, que significava ditosa, feliz. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela queria até mudar de nome. Não me chama mais Noemi, eu não sou ditosa, eu não sou mais feliz. Eu sou Mara, eu estou amargurada. Saí tão feliz daqui, cheia eu saí, vazia eu estou retornando. Não me chame feliz, não me chame Noemi. Eu sou Mara. E aí, ela voltou. Aquele casal que saiu feliz não conseguiu aquilo que eles julgavam ser bom à vista, em comparação com a fome em Belém, não trouxe bons frutos. Se eles tivessem procurado ouvir, buscado a Deus, quem sabe um profeta teria orientado, o próprio Deus teria soprado aos ouvidos.
Mas não, eles decidiram optar pelo que a mente deles julgava melhor. O que o coração deles dizia, enganoso é o coração. Então vejam, ela voltou triste. Mas quando a gente se arrepende, Deus tem misericórdia. Quando Deus viu aquela nora Ruth declarando: o teu Deus é o meu Deus, Deus não pôde deixar de abençoar. Tamanho amor, tamanha dedicação. E Deus foi trabalhando naquela situação. Ruth foi trabalhar por sua sogra. Foi catar as espigas que caíam no campo de um homem que, por sinal, era parente dela, distante. Era parente de Noemi. E esse homem chamado Boaz, quando você lê no livro de Ruth, ele acaba, por causa do levirato, a lei do levirato, quando um homem morria sem deixar descendentes, um parente próximo casava com a viúva e gerava filhos para que o nome da família não morresse. E Boaz casa com Ruth, continua a descendência da família de Noemi. E aí as mulheres falaram que aquela nora era mais que 10 filhos para Noemi. Que bênção que era aquela nora. Uma moabita. Uma estranha. Mas que declarou: o meu Deus é o teu Deus. E Deus abençoou. E essa bênção não ficou só ali naquele momento. Obed foi o filho de Ruth com Boaz. E da descendência de Obed saiu Jessé, que foi o pai de Davi. E da descendência de Davi veio ao mundo Jesus Cristo. Então, é muito importante quando a gente se posiciona e declara: o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus eterno. A esse Deus eu servirei. A esse Deus eu honrarei com as minhas atitudes, buscando a sua vontade. E esta Ruth foi tremendamente abençoada. Noemi voltou a ser Noemi, ditosa, feliz. Tinha nos seus braços o seu neto, que era como um filho. Então, é muito bom quando a gente se posiciona do lado certo, quando a gente olha para as situações com o olhar de Deus. Quando você estiver numa situação difícil, busque, chore no lugar certo, que é aos pés do Senhor. E o Senhor te fará enxergar um futuro além daquela situação, além daquele futuro tão, uma afeição tão carrancuda. Ele vai te mostrar o fim. Porque o mundo, ele nos mostra muitas vezes a campina verde. Mas lá no final tem um abismo. O mundo pode mostrar pessoas lindas, com boas falas, com atitudes aparentemente excelentes, mas que no final vão te trair, vão trazer tormento para a sua vida. Busque a Deus. Busque a orientação do Espírito Santo de Deus para você fazer as suas escolhas. E existem outras coisas boas neste mundo. Viagens, um emprego, você que está desempregado, um emprego, uma promoção, você que está trabalhando, uma promoção. Você que está solteiro, que não tem ninguém, um namoro, depois um casamento. Filhos são muito bons.
uma sociedade, você que quer montar um negócio, uma sociedade. Você não tem o valor suficiente. E aí você encontra uma pessoa que tem o valor para complementar. Vamos fazer uma sociedade. Sociedade é como um casamento. Precisa ser muito bem pensado. Filmes. Quem não gosta de filmes, de séries, né? Tão gostoso. Redes sociais. Uma maravilha. E comodidades. Ter coisas que facilitem a sua vida. Tudo isso é muito bom, né? Mas vamos começar. Vamos voltar no começo da lista. Pessoas que gostam muito de viajar. Viajam, viajam, viajam. Toda a sua vida é em função de viagem. Mas não servem a Deus, não buscam, não estão nem interessados com a obra do Senhor. O seu dinheiro é só para viagens, não investem em missões. Assim. E o emprego? Um jovem, uma jovem, um senhor que está desempregado, encontra um emprego. Só que esse emprego lhe toma todo o tempo. E ele está sempre dando a desculpa. Não tenho tempo de ir para a igreja. Quando eu estou em casa, eu estou tão cansado que não dá para servir ao Senhor. Aquele emprego vai afastando ele. E quando ele vê, ele está só envolvido no trabalho, recebe uma promoção que faz com que ele fique mais tempo no trabalho. Pense bem. Você pediu orientação a Deus? Você sabe se esse emprego, se isso que você tem feito, está te levando para Deus, tem sido uma bênção realmente? E você que está sozinho? Uma moça com lábios de favos de mel, com um paladar macio como azeite, mas que se veste com indecência. Você percebe logo que os amigos dela são de farra, são de palavreados que não são muito bons. Você percebe que a cada dia ela está te levando, te afastando de Deus. Você até pode convidá-la para ir para a igreja. Ela, tá, eu vou se você fizer isso comigo. Aí ela vem para a igreja, depois te leva para alguma coisa que ela está acostumada a fazer. Aí vai fazendo essa troca, quando você menos percebe, você está indo mais vezes nas coisas que ela vai do que ela vindo para a igreja. Quem está no alto de uma mesa e tenta levantar alguém que está embaixo, a lei da gravidade, ela é mais forte. É mais fácil quem está em cima cair do que ele puxar quem está embaixo. Então, se você está em cima, se não for o Espírito Santo, se não for Deus te ajudando, você não tem forças para levantar essa pessoa, tirar essa pessoa de baixo. Então pense bem. Veja se esse namoro foi aprovado por Deus. Busque a face de Deus antes de tomar uma atitude que pode te levar a um casamento. Duas pessoas tão diferentes, como Deus pode abençoar? Tem conivência, tem junção, luz com trevas? Veja se é da parte de Deus, se Deus tem propósito com isso. Porque depois, o casamento vem filhos. Os filhos são bênção. Agora, se você coloca a sua esposa, os seus filhos à frente de Deus, acima de Deus, isso é idolatria. Qualquer coisa que você coloque acima de Deus, uma viagem, um trabalho, um filme, as redes sociais que não te deixam ler a Bíblia, você passa tanto
tempo vendo WhatsApp, Facebook, Instagram, tantas outras redes que estão surgindo, que você não tem mais tempo. Aquele momento a sós com Deus já era. E aí vem as lutas e vem quedas na sua vida e você não sabe o que aconteceu, Senhor, esqueceu de mim. O que aconteceu? Não, você esqueceu de Deus. Você se deixou afastar. Olhou essas coisas muito boas, muito agradáveis. Essa sociedade, esse amigo que injetou dinheiro. Não, ele está acima de Deus. Eu tenho responsabilidade. Não posso ir na igreja. Eu tenho que trabalhar bastante para poder compensar essa ajuda que ele me deu. Não, ele é muito importante, não posso parar. Todas essas coisas que você coloca acima de Deus te levaram para longe dele. Deus continua no mesmo lugar. Quem se afastou foi você. Se arrependa e volte. Então, como nós já falamos, todos nós queremos coisas boas. Desejamos uma vida próspera, conforto, fartura, saúde, muitos amigos, uma família. Porém, ao buscar estas coisas sem a orientação de Deus, olha que perigo. Por causa do pecado que está entranhado na humanidade, está entranhado na gente, temos uma luta constante com o pecado, é uma luta. Podemos nos tornar gananciosos, traidores, perversos, cruéis, buscando nossos objetivos a qualquer custo e até comprometendo as nossas almas. Esse é o risco quando você coloca essas coisas acima de Deus. Só que Deus nos dá um escape. Ele dá um retorno para os seus braços. A gente pode voltar assim para os braços do Senhor. Ele pode voltar a cuidar de nós. Quem é esse escape? É Jesus. Quando Deus viu o homem perdido, quando lá no começo, lá no Éden, Jesus já tinha, quando fala que o cordeiro que foi morto desde o início, Jesus lá no começo, quando o homem caiu, o primeiro homem caiu, já havia o propósito. Jesus já havia aceitado vir para pagar pelos nossos pecados, para morrer por nós. E no tempo certo, na plenitude dos tempos, Jesus veio à Terra. Mas aquele propósito de salvação já estava desde o início. Então, quem vem ao Pai através de Jesus, ele começa a receber a influência do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Do juízo. Vai ter um juízo. Não pense você que essas pessoas que estão fazendo, dando risada, dando gargalhada, vendo o pobre morrendo, e eles na abastança, na fartura, fazendo coisas erradas. Não pense que isso vai ficar sem punição. Vai ter um juízo. Não se preocupe que Deus não está alheio a tudo isso. Deus é justo. Mas você, que busca Jesus e que está convencido do pecado, da justiça de Deus e do juízo, você começa a buscar orientação necessária para você poder escolher além das aparências. Porque nem sempre aquilo que parece bom realmente é, como vocês viram, diante dessas escolhas, dessas pessoas que fizeram as escolhas diante daquilo que enxergavam apenas. E vamos lá, a gente não consegue ver no escuro.
Não é verdade? Apaga tudo, você não enxerga. Assim somos nós. No dia de hoje, a gente não consegue saber o amanhã. Por isso que nós precisamos de Deus. Porque Deus sabe começo, meio e fim. Por isso que você tem que buscá-lo. A luz de Deus vai clarear a sua mente e vai te orientar, mesmo que a situação pareça difícil. Mesmo que, como Noemi e Elimeleque ali em Belém, no meio da fome, se tivessem pedido orientação, Deus não deixaria faltar o pão. Poderiam passar por situações difíceis? Sim, como todos nós passamos. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Mas quando você está diante de Deus, Deus te mostra, aguenta firme, eu estou contigo. Cada passo que você der, eu vou estar com você. Eu vou estar te apoiando, te ajudando. Se você cair, eu vou te levantar. Não se preocupe. Entregue a Deus todas as suas preocupações. Assim, você não enxerga o futuro. Deus já sabe o que vai acontecer. Então, confie nas promessas de Deus. E nós fomos criados para o louvor e glória de Deus. Por isso que nós devemos vigiar e orar, para não colocar as coisas boas, entre aspas, acima de Deus. Porque, como eu já falei, isso é idolatria. Eu vou falar aqui mais um exemplo de Eli e seus filhos. Lá em 1 Samuel 2, versículo 2 a 29, está citando os filhos de Eli. Eles eram profetas, né? Eli era um profeta, um sacerdote, e seus filhos, toda a linhagem levítica, também eram de sacerdotes para cuidar das coisas do templo. Só que os filhos de Eli começaram a pecar muito. Começaram a adulterar com mulheres dentro do templo. Começaram a fazer coisas erradas com os sacrifícios que eram dados para Deus, que o povo trazia para Deus. Eles usurpavam daquele sacrifício. E Eli não punia seus filhos. Sabe aquele pai banana? Ai, filhinho, por que você está fazendo isso? Deus não gosta. Sabe aquela coisa assim, molenga, sem atitude, sem pulso firme, sem apontar o erro, sem corrigir, sem punir. Assim foi Eli. Eli colocou seus filhos acima do que Deus tinha delegado para aquela linhagem levítica. E veja o que Deus fala. Porque lá em Êxodo 23, fala, não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses. Eli colocou seus filhos como se fosse acima de Deus. E lá, quer ver? Em 1 Samuel, vamos ler aqui. 1 Samuel 2, 29. O que diz? Deus falando com Eli. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui Deus estava falando dos pecados sacerdotais deles, né? Da oferenda, dos manjares que era dado. E aqui nessa reprimenda de Deus contra Eli, fala que ele honrou mais os filhos do que a Deus. Então aqui Deus está falando, está tentando falar com Eli para ver se ele corrigia, mas não teve jeito, já era.
foi a perdição da casa de Eli. Foi muito triste. Seus 2 filhos morreram. Eli, quando soube da morte do seu filho, também morreu. Caiu da cadeira, ele era muito forte, muito gordinho. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Uma morte considerada maldita, que era uma morte por asfixia. Então vocês vejam que muita coisa ruim aconteceu, porque ele não corrigiu seus filhos. Lá no Salmo 4, versículo 6, está escrito: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. É isto que mostra o bem. Quem nos mostrará o bem? É Deus. Se Eli tivesse buscado a orientação de Deus quando soube dos primeiros problemas com seus filhos, Deus teria dado a orientação correta, mostrado para ele, faz assim, faz assado, e ele teria que obedecer. Não adianta você saber fazer o certo, mas não fazer, mas não efetuar, não executar. Você sabe o que tem que ser feito, mas fica inerte. Ah, não quero me aborrecer. Ah, eu não quero gerar conflito. Muitas vezes você tem que enfrentar um conflito para resolver o problema. Você tem que criar uma situação para poder corrigir. Não dá para ficar em cima do muro. Você tem que se definir. Ou você deixa a coisa descambar, ou você enfrenta. Vai ter aborrecimento? Vai. Mas se foi Deus que orientou para a correção, você vai fazer. Aquele aborrecimento temporário, lá na frente vai trazer bons frutos. É assim que você tem que fazer. Aí aqui, em todo tempo, devemos buscar a orientação em Deus, para que coisas boas, entre aspas, não nos afastem dele. Porque um emprego, uma sociedade, para que coisas não te impeçam de adorá-lo. Então, vejam bem, não vamos deixar que nada disso nos afaste de Deus. Não vamos deixar que essas coisas tirem o nosso tempo a sós com o nosso Abba Pai, nosso papaizinho. Não vamos deixar que essas coisas boas, entre aspas, tirem o nosso foco do Deus que quer estar presente. Ele te ama. Ele quer estar presente na tua vida. Quem ama quer andar junto. Ele já demonstrou todo o amor dele por você. Se você está afastando Deus da sua vida, colocando essas coisas boas no lugar de Deus, reveja. Reveja as coisas que você tem escolhido, para onde você tem se direcionado, e coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver como lá na frente você vai ter o benefício. Então vamos lá em Mateus 6, 21. Vamos ler Mateus 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu tesouro está em Deus, seu coração também vai estar. Vamos para versículo, Mateus também, 25, no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está voltando. Vamos estar atentos para não deixarmos
que coisas aparentemente boas tirem o nosso foco disso. Vigiai e orai. Vamos estar preparados porque Jesus está voltando. Deus abençoe.